Por que alguém sorri quando não tem mais motivo para sorrir? Não por educação nem por hábito, e sim sorrir de verdade, com convicção, quando que por dentro já não tem mais nada. Bom, o homem mais forte do mundo morreu sozinho, não de alívio nem de vitória, sorrindo como quem já tinha decidido faz tempo que o sorriso era a única coisa que sobrava quando não tem mais ninguém do seu lado. E a gente tá falando de Satoru Gojo, o homem dos 6 olhos, do infinito, o gênio feiticeiro que entra na luta contra 20 e boceja no meio. Bom, é raro já ter qualquer uma dessas qualidades, mas praticamente impossível é ter todas elas no mesmo corpo. E ainda assim, ele é o personagem mais solitário de Jujutsu Kaisen. E você pode estar pensando que... Solitário? O Gojo? Sim, esse cara. Porque tem uma diferença brutal entre estar rodeado de gente e pertencer a alguém. E depois de certo ponto, o Gojo nunca mais pertenceu a nada. E o sorriso era justamente o que escondia tudo isso. E eu não vou te contar a história do anime até o fim. Mas bom, terá alguns spoilers aqui, então esteja avisado. O que eu quero investigar é uma pergunta que me incomoda de verdade. E essa pergunta é: o que acontece com alguém quando se arranca toda a sua humanidade e tudo que sobra é o poder? E bem, o Gojo não nasceu solitário, ele ficou solitário. E entre esses dois pontos, entre nascer no topo e morrer sem que ninguém conseguisse alcançá-lo, o GG Akutami escreveu uma história com precisão filosófica que pega qualquer um desprevenido. E é sobre isso que a gente vai conversar. E eu te aviso, a resposta vai te incomodar. Fica comigo. Capítulo 1. Quem é Gojo antes da solidão? Bom, para entender a solidão do Gojo, a gente precisa voltar para a época em que ele não era sozinho. Porque ele nem sempre foi assim. Porque o Gojo adolescente, ele era arrogante? Era. Ele era irritante? Com toda certeza. Mas era aquela arrogância de um jeito que um moleque de 17 anos que sabe que é bom é arrogante. Com aquela sinceridade quase inocente. Sem maldade e sem cálculo. Um gênio que ainda não sabia o preço de ser um. E ele não estava sozinho. Ele tinha o Suguru Geto. Preste atenção em como eles funcionam juntos naquele arco que eles são mais novos. O Gojo provoca, o Geto pondera, o Gojo acelera e o Geto segura. Eles discutem sobre o sentido de proteger as pessoas fracas, sobre o peso de cada missão, sobre o que significa ser um feiticeiro. E não é aquelas conversas de aliados de trabalho, é aquela conversa de duas pessoas tentando entender o mundo juntas. Um calibrava o outro. Você já teve alguma amizade assim? Alguém que te equilibrava? Guarda essa sensação, porque daqui a pouco eu vou te mostrar o que acontece quando esse equilíbrio é arrancado. E agora eu preciso que você entenda uma coisa sobre o Gojo que parece óbvia, mas que quase ninguém para pra pensar no que ela realmente significa. Porque o Gojo nasceu no topo. Ele não escalou, não treinou anos pra chegar lá. Não teve aquele arco de superação clássico. Ele simplesmente abriu os olhos e já era o mais forte. Parece um privilégio, e é um privilégio. Mas tem um efeito colateral que ninguém menciona. Que quando você nasce num lugar onde ninguém mais consegue chegar, você nasce num lugar vazio. Imagina um morro, você no topo, o vento batendo, aquela vista linda e ninguém do seu lado. Ninguém. Não porque as pessoas não queiram subir, mas porque elas fisicamente não conseguem subir. Você grita e ninguém ouve, você acena e ninguém vê. O topo, ele é lindo, mas o topo é deserto. Mas o Geto era o único que chegava perto. Não porque fosse tão forte quanto o Gojo. Ele não era. O próprio Akutami deixa isso bem claro. O que o Gojo fazia só por existir, Geto precisava fazer esforço, de missões, de absorver maldições para poder se manter no patamar. Mas ele ficava perto o suficiente para olhar para o Gojo e ver uma pessoa. Não um símbolo, não o mais forte e nem o mais honrado. Apenas o Satoru. E isso fazia duas coisas que são fáceis de subestimar. A primeira é que o Geto dava ao Gojo algo que nenhum poder dá. A sensação de pertencer a alguém, ou de pertencer a algo. De existir para alguém como pessoa, não como uma função. E Aristóteles já falava disso centenas de anos atrás. Que sem um vínculo onde duas pessoas se reconhecem pelo que são, não pelo que oferecem nem pelo que produzem, mas pelo que são de fato, uma pessoa não consegue se conhecer de verdade. Você precisa de alguém que funcione como um espelho, alguém que reflita quem você é sem distorção. E o Geto era o espelho do Gojo. E a segunda coisa, que é o que a maioria dos vídeos do Gojo ignora completamente, é que o Geto era pro Gojo uma espécie de bússola moral. Porque o Gojo sozinho, sem ninguém que ele respeite o suficiente para poder ouvir, é um cara com poder absoluto e zero razão para se importar com qualquer coisa. Pensa nisso. Um ser que nada pode tocar, que ninguém pode derrotar e que nenhuma regra consegue conter, por que ele se importaria com alguma coisa? Qual seria o motivo disso? Bom, o motivo tinha nome. Suguru Geto.
O Geto era a prova viva de que existia alguém no mundo pelo qual valia a pena continuar sendo humano. Não por fraqueza, mas sim por escolha. O Gojo escolhia se importar porque Geto existia, e essa era a relação deles. Mas bem, agora guarda isso, e guarda bem, porque quando eu te contar o que aconteceu com esse vínculo, e o mais importante, a frase exata que o Gojo disse que plantou a semente de tudo desmoronar, você vai entender por que o sorriso dele depois daquele ponto nunca mais foi a mesma coisa. Mas antes da perda, eu preciso te mostrar algo, porque o Akutami escondeu a maior metáfora do mangá inteiro dentro de uma técnica de luta, e quase ninguém percebeu isso. Capítulo 2, o preço do poder. Bom, o infinito. Se você já assistiu Jujutsu Kaisen, você conhece. É a técnica herdada do clã Gojo. Na prática, ela faz com que exista uma distância infinita entre o Gojo e qualquer outra coisa que tente tocá-lo. Você pode socar, chutar, atirar, o que você quiser. Nada vai chegar perto dele, porque o espaço entre você e ele se divide infinitamente. Você se aproxima, mas nunca alcança. O Akutami, inclusive, citou o paradoxo de Zenon para explicar isso, que para você que não conhece é aquele do Aquiles e a tartaruga, onde o corredor mais rápido nunca alcança o mais lento, porque a distância se divide para sempre. Um zero fictício, uma espécie de ilusão de que dá para chegar lá, mas que você nunca chega. E sim, isso é muito quebrado. O Gojo é absurdamente quebrado. Mas pensa comigo, o Akutami criou um personagem cuja habilidade central, a coisa que define ele no sistema de poder da história, é nada poder tocá-lo. Literalmente, nada encosta, nada chega perto. Porque existe uma barreira invisível e infinita entre ele e o resto do mundo. Mas bem, isso é uma técnica ou é uma condição? Porque quando você olha para a vida do Gojo fora das lutas, é exatamente isso que acontece. Ninguém consegue alcançá-lo. Não por falta de vontade ou por impossibilidade. A distância entre ele e qualquer outro ser humano é estrutural. Não é algo que ele possa desligar. É algo que ele é. E bem, você já tentou se conectar com alguém e sentiu que por mais perto que você chegasse tinha alguma coisa no meio? Tipo alguma espécie de barreira que nenhum dos dois sabia nomear? Bom, agora imagina sentir isso com toda pessoa que você conhece. Toda, sem exceção. Isso é a vida do Gojo, todo dia e sem pausa. E bem, agora eu quero te contar um pensamento que Nietzsche teve há mais de 100 anos e que descreve o Gojo de um jeito assustador. Nietzsche dizia que existe um tipo de pessoa que ultrapassa todo mundo, não só em força, e sim em tudo, em visão, em capacidade, em entendimento. Uma pessoa que vai tão além de todos os outros que as regras normais da sociedade já não fazem sentido para ela. Ela não segue essa moral porque ela já enxerga além dela. Ela tá num nível que ninguém mais alcança. E a primeira reação de qualquer um ouvindo isso é que massa, que foda, eu quero ser assim. Mas Nietzsche nunca disse que isso era bom. Porque o preço de estar além de todo mundo é justamente esse, estar além de todo mundo. Não existe um grupo exclusivo te esperando no topo, não tem aquela salinha VIP e os excepcionais. Só tem o vazio, a mesma vista bonita do morro, o mesmo vento e o mesmo silêncio. Isso é o Satoru Gojo. Ele é tão forte que o próprio sistema do mundo dos feiticeiros se recalibrou quando ele nasceu. O equilíbrio de poder entre maldições e feiticeiros mudou. O nível mínimo de ameaça subiu. Os feiticeiros que antes eram considerados fortes viraram medianos só porque ele existia. O Gojo não levantou a barra. Ele é a barra. Ele é o teto. E todo mundo tá embaixo. Isso faz com que cada interação dele com outra pessoa tenha um ruído de fundo que nunca desliga. A desigualdade. Ele sabe que é o mais forte e a outra pessoa sabe que é mais fraca. E esse conhecimento mútuo contamina tudo. Cada conversa, cada missão, cada tentativa de conexão. Os alunos dele, o Yuji, o Megumi e a Nobara, admiram o Gojo. Só que a admiração não é intimidade. Você pode admirar uma montanha, mas não significa que você consegue morar nela. E o Gojo sabe disso. Ele sabe que as pessoas ao redor dele o veem como professor, como protetor, como símbolo, como uma arma, mas não como um igual. Nunca enxergam ele como um igual. E sabe qual é a crueldade maior? Ele não pode reclamar disso. Porque quem que vai ter pena do cara mais forte do mundo? Quem que vai olhar pro Gojo, o cara que boceja no meio da luta, que humilha os oponentes sorrindo e que trata tudo como se fosse uma brincadeira e pensar que esse cara tá sofrendo? Ninguém. E ele sabe disso também. Então o que é que ele faz para resolver isso? Ele sorri mais. Ele provoca mais, ele joga a arrogância pra cima como se fosse uma personalidade. Mas isso não é personalidade, é só uma armadura. É a resposta de alguém que entendeu que não adianta pedir pra ser visto, porque ninguém consegue enxergar o que tá atrás do infinito.
Se você tá vendo o que eu tô vendo nesse personagem, me diz nos comentários, porque o que vem agora é ainda mais pesado. Porque teve um momento específico, em que o sorriso deixou de ser espontâneo e virou uma estratégia de sobrevivência. Teve um dia que o Gojo perdeu a única pessoa que ficava perto o suficiente para ver ele de verdade. E nesse dia, ele disse uma coisa pro Geto que provavelmente você nunca percebeu o efeito que teve. E é sobre isso que a gente precisa falar agora. Capítulo 3. A perda de Geto e o nascimento da máscara. Naquele arco em que o Gojo e o Geto ainda são estudantes, são os parceiros, aquela dupla mais forte da escola Jujutsu, tem uma coisa invisível que já tá mudando. O Geto tá carregando um peso que ele não sabe como dividir. As missões estão ficando cada vez mais pesadas. Ele tá absorvendo maldições cada vez mais nojentas. Ele tá vendo como o mundo Jujutsu trata as pessoas mais fracas. E tá começando a se perguntar pra que tudo isso? E o que é que o Gojo faz para ajudar o amigo? Ele simplesmente diz que aplicar a lógica e a responsabilidade é coisa de gente fraca. E essa é uma frase que já é pesada. Só que na dublagem brasileira a cena fica mais reveladora ainda, porque parece uma briga boba de amigo. O Geto chama ele para conversar lá fora, meio que incitando uma briga, e o Gojo, com aquele jeitinho debochado e brasileiro dele, solta um: Tá se sentindo solitário? Vai sozinho, gato. Mas é isso que torna essa frase mais cruel ainda, porque ela não soa cruel. Ela soa como uma zoeira, soa como o Gojo sendo o Gojo, o provocador, o debochado, o cara leve. É o tipo de frase que você ouve e ri, que o próprio Geto provavelmente engoliu na hora sem perceber o estrago. Mas pensa no que está sendo dito de verdade, por trás do tom de brincadeira. Ele tá meio que dizendo que o problema é seu, se vira. É meio que o mais forte dizendo pro único cara que ficava perto dele que eu não consigo ou não preciso descer até onde você tá. E essa é a pior forma de abandono, aquela que vem sorrindo, aquela que vem disfarçada de piada, porque você não consegue nem nomear o que sentiu. Não foi uma ofensa, não foi uma briga, foi só uma frase jogada com um sorriso. E mesmo assim ficou. O Geto ouviu isso da única pessoa cuja opinião importava. E o que ele entendeu, mesmo sem formular conscientemente, foi que pedir ajuda é uma fraqueza. Estar sofrendo é uma fraqueza. E precisar de alguém também é uma fraqueza. No anime eles estão numa quadra de basquete e aparece o Gojo fazendo uma cesta sem esforço nenhum, acertando o arremesso que o Geto antes errou. E esse detalhe diz tudo sem precisar de palavras, de que pro Gojo é natural, mas pro Geto é só uma lembrança constante de que ele não é o suficiente. E a bússola moral que Geto era pro Gojo, o Gojo simplesmente quebrou. E eu não vou entrar em todo o arco do Geto aqui, porque ele merece um vídeo só pra ele. Mas o que importa pra essa história é o destino dele, porque o Geto se afasta, o Geto desiste do sistema, o Geto decide que os fracos geram as maldições que causam o sofrimento, então os fracos precisam ser eliminados. Ele se torna o vilão. E a ideia do Geto tá correta, ele quer mudar o sistema, só que com a execução mais errada possível. E o Gojo? Bom, agora o Gojo vai ter que matar o melhor amigo. Tenta imaginar isso por um segundo. O único ser humano que te via como uma pessoa de verdade, que te conhecia além do poder, que funcionava como teu espelho, e você vai ter que ser o responsável por destruí-lo. No momento em que Geto morre, duas coisas morrem junto. A primeira, o espelho. O Gojo perde a única pessoa que refletia quem ele era sem distorção. Sem o Geto, ele não tem mais como se enxergar. E lembra do que Aristóteles disse? Sem esse tipo de vínculo, uma pessoa não consegue se conhecer. A partir daqui, o Gojo não sabe mais quem ele é. Ele só sabe o que ele faz. E o que ele faz é ser forte. E a segunda é a permissão de ser vulnerável. Porque quando o Geto estava vivo, o Gojo podia ser arrogante e ao mesmo tempo ter alguém que via por trás da arrogância. Agora ele não tem mais ninguém. Então a arrogância deixa de ser uma camada externa e vira uma coisa interna. O sorriso que antes era espontâneo agora é deliberado. A provocação que antes era diversão, agora é só uma distância. E é aqui que nasce a máscara. E não é coincidência que visualmente é depois dessa fase que o Gojo começa a usar a venda nos olhos o tempo inteiro. E não é só porque os 6 olhos gastam muita energia e cansam muito o Satoru. Ele tampa literalmente a parte dele que enxerga demais. Porque ver demais e não poder compartilhar o que você vê com ninguém é uma forma particular de tortura. E o Gojo pós-Geto é um homem que decidiu 3 coisas. A primeira é que eu vou sorrir porque é o que as pessoas esperam de mim. A segunda é que eu vou provocar porque se eu mantiver todo mundo longe de mim, ninguém descobre que eu tô vazio.
E a terceira é que eu vou ensinar, porque se eu não conseguir salvar o gueto, talvez eu consiga criar alguém que não precise ser salvo. E essa última decisão, a de virar professor, é a coisa mais humana que o Gojo faz depois de perder o seu amigo. Mas também é a mais trágica, porque ele está tentando construir através dos alunos o tipo de conexão que ele perdeu. Mas ele sabe que no fundo, nenhum deles vai ser o que o Geto era. Nenhum deles conseguem chegar perto o suficiente. Ele está jogando um jogo que ele sabe que não pode vencer. E a prova final de tudo isso, de que a máscara era sim uma máscara, de que o sorriso era uma armadura, de que por trás do infinito tinha um homem solitário com os próprios pensamentos, é a morte dele. E o que ela revela é pior do que eu esperava. Capítulo 4. A morte e o que ela revela. Se você estava acompanhando o mangá quando esse capítulo saiu ou simplesmente não mora numa caverna, você lembra o que aconteceu com a internet. Aquela revolta, a incredulidade, muita gente xingando o Akutami, porque ele simplesmente matou o personagem mais popular do mangá inteiro, sem discurso épico final, sem sacrifício glorioso que salva todo mundo, e sem aquela explosão de poder que viraria a luta contra o Sukuna. O Gojo simplesmente perde e morre. E eu entendo a frustração, de verdade. Porque quando você acompanha um personagem desse tamanho, que literalmente foi construído por mais de 200 capítulos como o teto absoluto do poder, você espera que a morte dele seja proporcional a isso. Que ela seja épica, que ela seja grandiosa. Mas é justamente aí que está o ponto. A morte do Gojo não é grandiosa porque a morte nunca é grandiosa. A de ninguém. E essa é a mensagem que o Akutami escolheu priorizar em vez de dar ao público aquele espetáculo que eles queriam. Existe uma teoria de que a gente só é verdadeiramente honesto no momento em que aceita que vai morrer. Que todas as camadas que a gente constrói, as identidades, o status, a personalidade, só caem quando a morte está de frente. A gente constrói rotinas, planos, títulos, camadas e camadas em cima da outra que a gente simplesmente se recusa a olhar. E quando a morte chega, ela arranca tudo. Todas as camadas, todos os títulos, toda a performance. E o que sobra é só você, sozinho com seus pensamentos, sem uma plateia. O cara que pensou nisso se chamava Heidegger, e ele descreveu o que é o Gojo há mais de 100 anos antes do Gojo existir. Porque pensa no Gojo, um homem que viveu a vida inteira como se fosse invencível, porque na prática ele era invencível. O infinito fazia com que nada o tocasse, o poder fazia que nada o ameaçasse, a máscara fazia com que nada o alcançasse emocionalmente. São 3 camadas de proteção, são 3 muros entre a realidade dele e a de um ser humano mortal, limitado e sozinho. E na hora da morte, essas 3 camadas caem. O infinito não protege, o poder não salva, e o sorriso? O sorriso finalmente mostra o que sempre foi. E olha o que o Akutami faz nessa cena. Ele não coloca o Gojo gritando, nem lutando até o último segundo. Ele coloca o Gojo no espaço que parece meio que um limbo, calmo, vazio e silencioso. E ali, naquele momento, o Gojo pensa nas pessoas que marcaram a vida dele. Pensa no gueto, nos alunos, nas batalhas. E ele admite uma coisa que, enquanto estava vivo, ele nunca pôde admitir. Que ele não era capaz de alcançar os outros. Não por falta de poder, mas pelo excesso do poder. O Gojo reconhece que no nível mais fundamental, ele nunca conseguiu entender o que os outros sentiam. A luta do Megumi, a dor do Yuji, o desespero do gueto. Ele via tudo, os 6 olhos viam tudo. Mas ver não é o mesmo de sentir. Sentir exige estar no mesmo nível, exige vulnerabilidade, e o Gojo nunca pôde ser vulnerável. Primeiro porque o poder não deixava, depois porque a máscara não deixava. Ele morreu como qualquer pessoa morre, sozinho com os próprios pensamentos. Não importa que ele fosse o mais forte, não importa o infinito, não importa os 6 olhos. Na hora em que a morte chegou, ele é só mais um homem pensando em quem ele amou e em quem ele não conseguiu alcançar. E sabe qual é a parte que mais me pegou? É que ele sabia. Ele sempre soube que o sorriso era uma defesa. Ele sabia que a arrogância era uma distância. E mesmo assim, ele não conseguiu tirar a máscara. Porque tirar significaria admitir a solidão. E admitir a solidão seria admitir que o homem mais forte do mundo precisava de alguém. E o mundo não permite isso. O mundo precisa que Satoru Gojo seja o símbolo, o teto, a referência. Não precisa que ele seja só mais uma pessoa. E então ele morreu da mesma forma que viveu os últimos anos. Sorrindo. Mas dessa vez talvez o sorriso fosse um pouco mais honesto. Não de alegria, nem de máscara, mas de alguém que finalmente parou de fingir que não se importava e que finalmente olhou para a própria solidão de frente. Heidegger diria
que esse é o momento mais autêntico da vida de uma pessoa. O momento em que você para de fugir da sua condição e olha para ela sem filtro, sem aquela performance, sem aquela armadura, sem o infinito entre você e a verdade. Bom, e a ironia é que o Gojo só foi completamente honesto consigo mesmo quando ele já não tinha mais tempo para fazer qualquer coisa com essa honestidade. E agora, eu poderia simplesmente encerrar aqui, dizer que ele é um personagem incrível e que o Akutami é um gênio e colocar os créditos. Mas eu não vou. Porque esse vídeo nunca foi sobre o Gojo. Foi sobre uma pergunta que eu preciso te fazer e que talvez você já esteja fazendo a si mesmo. Mas antes disso, respira um segundo comigo. Eu sei que foi pesado até aqui. Eu mesmo precisei pausar algumas vezes enquanto escrevia isso, porque tem algumas coisas que quando você coloca em palavras, elas param de ser sobre um personagem e começam a ser sobre você. E eu não estava preparado para tudo isso. Mas eu acho que é justamente por isso que vale a pena continuar. Então agora vamos para o que realmente importa. Capítulo 5. O espelho. E você? Eu quero te fazer uma pergunta, e eu peço que você não responda ela com velocidade. Qual que é o seu infinito? Não aquela técnica do Gojo, mas sim a barreira. Aquela coisa que você construiu entre você e o mundo, que começou como uma proteção e agora se tornou uma prisão. Aquele comportamento que no início te salvou de alguma coisa, mas que agora te impede de ser alcançado. Porque todo mundo tem um. Talvez o seu seja o humor, aquele jeito de transformar uma piada antes que alguém perceba que você tá mal, de rir primeiro para que você não precise chorar depois, de ser sempre o engraçadinho do grupo porque o engraçado nunca precisa se explicar, porque ninguém pergunta pro cara que tá rindo se ele tá bem. E às vezes é exatamente por isso que você ri. Talvez o seu seja a competência, trabalhar mais do que todo mundo, ser o melhor aluno, o melhor funcionário, o cara que resolve tudo. Porque enquanto você está produzindo, ninguém questiona, ninguém te olha com pena, ninguém te vê como fraco. O problema é que também ninguém te vê como uma pessoa, te vê apenas como uma função. E no dia que você para, o silêncio é ensurdecedor. E eu falo isso porque eu me reconheço. Eu não sou mais forte em nada, eu não tenho os seus olhos nem o infinito. Mas eu tenho as minhas versões disso. Eu tenho os meus jeitos de manter as pessoas perto o suficiente para eu não me sentir sozinho, mas longe o suficiente para elas nunca verem o que eu tô sentindo de verdade. E eu aposto que você também tem. E o pior é que isso funciona. E esse é o problema. A armadura funciona. O Gojo passou anos sorrindo e ninguém percebeu. Ninguém parou e disse: "Ei, tu tá bem?" Porque essa máscara é boa demais. E a nossa também é. A gente fica tão bom em esconder que esquece que tá escondendo. Isso se torna automático. Vira uma personalidade. E um dia você acorda e já não sabe mais se o sorriso é real ou se é só o que sobrou depois que você esqueceu como pedir ajuda. Lembra do que eu falei sobre Aristóteles? Que sem alguém que te veja pelo que você é, sem distorção, sem função e sem performance, você não consegue se conhecer? Então pensa agora, quem que é o seu Getou? Quem que é aquela pessoa que te vê de verdade? E se você tem essa pessoa, você está deixando ela chegar perto o suficiente? Ou você está fazendo o que o Gojo fez, mantendo ela a uma distância que parece segura, mas que na verdade é só o infinito operando? Porque o Gojo perdeu o Geto. E não foi só porque o Geto escolheu um caminho diferente. Foi porque antes disso o Gojo olhou para o melhor amigo sofrendo e disse sorrindo que vai sozinho, gato. Se vira aí. Ele tinha a chance de ser vulnerável, de dizer que eu tô aqui, me conta o que tá acontecendo, mas ele não disse. Porque ser vulnerável é a única coisa que o poder não ensina. Ah, mas eu nunca faria isso. Pensa de novo. Pensa naquele teu amigo que te mandou uma mensagem e você respondeu com uma piada em vez de perguntar o que estava acontecendo. Pensa naquela pessoa que tentou se abrir com você e você mudou de assunto porque ficou desconfortável. Pensa na quantidade de vezes que alguém te deu a chance de ser real e você escolheu ser forte. E a gente faz isso o tempo inteiro. E faz por medo. O mesmo medo do Gojo de se eu mostrar que preciso de alguém eu vou parecer fraco. Se eu admitir que eu tô sozinho vão me ver diferente. Se eu tirar essa máscara, o que é que sobra atrás dela? Nietzsche falou sobre um cara que ultrapassa todo mundo e encontra o vazio. Aristóteles fala sobre a necessidade de ter alguém que te veja sem filtro. Heidegger fala sobre o momento em que todas as camadas caem e só sobra você. E o Gojo viveu as três coisas. Ele ultrapassou todo mundo e ficou sozinho. Ele perdeu a pessoa que via ele sem filtro e vestiu uma máscara para poder suportar isso. E na hora da morte todas essas camadas caíram e ele finalmente se enxergou de fato. A tragédia não é que ele morreu. A tragédia é que ele só foi honesto consigo mesmo quando já não tinha tempo para usar a honestidade. E é aqui que eu quero que esse vídeo termine.
não com uma resposta, mas com uma pergunta. O que é que você está esperando para tirar a máscara? Porque diferente do Gojo, você ainda tem tempo. Diferente do Gojo, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer que eu preciso de você, antes que isso seja tarde demais. Diferente do Gojo, você não precisa morrer para ser honesto, mas você precisa escolher. Porque a máscara ela é confortável, a armadura ela funciona, o infinito protege e a solidão que vem com tudo isso é silenciosa o suficiente para você se acostumar com ela, para virar normal, para virar o meu jeitinho de ser. Até o dia que não vai ser mais isso. Eu não tenho como te dizer o que fazer. Eu não sei qual que é a sua máscara, eu não sei qual que é o seu infinito, nem mesmo sei quem é o seu Getou. Ou se você já perdeu o seu. Mas eu sei de uma coisa. O Gojo sorria enquanto morria por dentro. E o sorriso era tão bom que ninguém percebeu. Mas eu espero que alguém perceba o seu. E se esse vídeo fez você pensar em alguém, manda pra essa pessoa. Não com aquele assiste aí, pô. Mas com aquele tipo de mensagem de isso me lembrou da gente, isso me lembrou de você. Às vezes é assim que a máscara começa a sair. E se fez você pensar em você mesmo, me conta aqui nos comentários. Qual que é o seu infinito? Não precisa ser aquela resposta elaborada, às vezes uma frase já basta. E se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like aqui embaixo. Não é por número, é porque dessa forma ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais gente que talvez precise ouvir isso hoje. E além disso, se inscreve aqui se você gostou desse tipo de conteúdo, porque eu pretendo fazer muito mais disso aqui. E se você quer passar mais um tempo comigo, na tela agora tá passando um vídeo que eu separei especialmente para você. E bom, valeu por ter ficado até aqui, de verdade. Agradeço demais o seu tempo e a gente se vê por aí. Até meu próximo vídeo.